Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos aqui ao seminário integrativo em comemoração ao Dia de Proteção às Florestas e que busca também apresentar à comunidade os primeiros resultados do projeto Olhos da Serra, além de trocar experiências com os representantes de outros projetos ambientais financiados pela Fundação Coca-Cola. O projeto Olhos da Serra, ele é realizado pelo consórcio PCJ, né, o consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e ao lado da Associação dos Amigos dos Bairros de Santa Clara, Vargem Grande, Caguaçu e Paiol Velho, Assab Santa Clara. Esse projeto ele é financiado pela Fundação Coca-Cola, no âmbito da iniciativa Aliados pela Água, e o projeto também conta ainda com a parceria da Global Environment and Technology Foundation, da Coca-Cola Brasil, da Coca-Cola FENSA Brasil, da DAI Jundiaí, da Fundação Serra do Japi, da Prefeitura Municipal de Jundiaí e de vários outros parceiros locais. Informamos que o encontro está sendo gravado e, posteriormente, será publicado no canal do Consórcio PCJ no YouTube, onde ele ficará disponível para assistirem e divulgarem para aqueles que não puderam acompanhar ao vivo aqui esse encontro que estamos realizando nessa tarde. Portanto, então, nesse momento está sendo gravado esse encontro. Aqueles que não se sentirem confortáveis com a gravação ou com a sua imagem na tela, pode desligar as câmeras do seu computador, do celular, por onde você estiver acompanhando. Solicitamos também que os participantes mantenham seus microfones desligados e confirmem a presença no chat, indicando o nome, o e-mail e a instituição do qual você está representando. Ao final das apresentações, os participantes poderão enviar suas perguntas pelo chat para o mediador fazer aos palestrantes. Aqueles que não sentirem, como eu já disse no começo, novamente reitero aqui que está sendo gravada a reunião e quem não está à vontade com a sua exibição da imagem na tela pode desligar também a câmera do seu computador, laptop ou celular. E como nós já havíamos combinado aqui nesses momentos prévios aí que antecederam a esse encontro, né? Vou passar a palavra, então, agora ao João Carlos Júnior, que está nessa ocasião representando a Coca-Cola Brasil aqui no nosso encontro. Então, boa tarde, João Carlos, seja muito bem-vindo, e aí a sua mensagem inicial para todos que estão nos acompanhando aqui. Muito boa tarde àqueles que nos acompanham vão nos acompanhar e estão nos acompanhando aqui ao vivo, né? E futuramente aqueles que irão nos acompanhar pelas gravações que serão devidamente postadas por esse grupo. É um prazer estar nesse encontro de Olhos da Serra, dar essa palavra inicial, falando que Coca-Cola tem uma responsabilidade intensa com esse belo tema de proteção das florestas, né? Nós estamos presentes há mais de 136 anos em mais de 200 países e no Brasil especialmente já vamos para 80 anos, né? E é uma indústria, é uma empresa, mas não é só porque a lei nos obriga a cuidar dos requisitos legais, requisitos ambientais, né? Mas é um dever, por estar tanto tempo aqui no Brasil, trazer também a nossa contribuição em temas transversais, em temas como esse de proteção da floresta. Particularmente, a companhia está muito dedicada a esse assunto e se expressa dessa forma pela Coca-Cola Foundation em vários projetos na América Latina, né? O amigo Rodrigo Brito é o head desse tema, mas, como foi colocado aqui, questões superiores impediram, mas é com muita alegria que eu represento, né? Então, vamos iniciar esse momento com alegria, com felicidade, com a sexta-feira aqui no Amazonas, estou falando de Manaus, um sol intenso, temperaturas elevadas, aquilo que a floresta mais precisa, né? Ela gosta de sol, gosta de intensidade para a fotossíntese estar em pleno vigor. Então, em homenagem ao dia de hoje, né, saúdo também aqui as mulheres presentes, aqueles que tiveram deixaram um pouco da sua sexta-feira para se encontrar, para a gente conversar sobre esse assunto. Tá bem? Eu vou para você, Edu. Obrigado aí ao
o João Carlos, né, por essas suas palavras. E agora eu vou sair um pouquinho de cena, deixar aqui com vocês o Márcio Dionísio, né, o nosso parceiro aqui, que tem ajudado bastante no projeto Olhos da Serra, para mediar as apresentações aí dos palestrantes dessa tarde. Então, só fazendo uma breve introdução do Márcio, né, o Márcio ele é coordenador regional para a América do Sul, da Global Environment and Technology Foundation, né, o GTF, mais conhecido aqui por nós, e conta com mais de 20 anos de experiência atuando em projetos desenvolvidos por organizações nacionais e internacionais, em mais de 25 países. Ele possui MBA em negócios, pós-graduação em gestão e desenvolvimento de projetos internacionais e em desenvolvimento local, mestrado em recursos naturais e atualmente é doutorando em administração pela Universidade Mackenzie. Márcio, agradeço sua presença aqui, a disponibilidade de poder participar conosco desse encontro nessa tarde, e aproveito para agradecer também a atenção de todos aqui presentes, e como eu disse anteriormente, aqui eu me despeço e deixo agora o encontro nas suas mãos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, obrigado, Murilo. Que bom ver um grupo tão seleto reunido numa tarde de sexta-feira para a gente compartilhar, aprender e fortalecer essa rede que tem preservado tantos biomas, tantos momentos da biodiversidade que tem passado por desafios, e a gente está num momento agora, um momento mais favorável, quando a gente vê aporte de organizações como as que estão aqui presentes, né? Destaco a presença de todos, mas em especial nesse momento a presença do Pedro Carrasco, ele é o diretor da Avina no Peru, e por estar em língua espanhola, hispânica como primeira língua, eu gostaria de agradecer a presença dele também. Convido a Raquel, e com apoio também de Eduardo, né, Raquel Silva e Eduardo Oliveira, do consórcio PCJ, para fazer uma apresentação e apresentar os projetos, né, os resultados do programa e projeto Olhos d'Água. A Raquel é bióloga, mestre em Sistema de Gestão Integrado, doutora em Ambiente e Sociedade, e atua na área ambiental como docente e pesquisadora. Além disso, ela é gerente do projeto Olhos da Serra, que tem como foco ações de diagnóstico, monitoramento e implantação de melhorias para a conservação da Serra do Japi e seus recursos hídricos. O Eduardo Oliveira, conhecido de todos, é mestre em Ciência e Engenharia Ambiental, assistente de projetos do programa e dos programas do consórcio PCJ, e atua na gestão e conservação de recursos hídricos com foco em neutralização de carbono e pegada hídrica. Raquel, é com você. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigada, Márcio. Boa tarde a todos. Bom, a apresentação já está aqui na tela. Obrigada, Eduardo. Então, nós vamos começar. Acho que o importante, né, para a gente começar, então, agradecer aqui a presença de todos, agradecer o pronto atendimento ao nosso convite de participar desse seminário, um seminário bastante importante para a gente divulgar um pouquinho do que nós estamos desenvolvendo aqui no âmbito do projeto Olhos da Serra. Eduardo, se puder passar para o próximo slide. Trouxemos aqui para vocês um resumo do que é o nosso projeto, com alguns pontos principais. Eu queria dar um destaque inicial na região, o foco do projeto Olhos da Serra. Então, esse projeto ele ocorre na Serra do Japi. A Serra do Japi é um importante remanescente de Mata Atlântica, e que está localizada numa região bastante sensível do ponto de vista de pressões antrópicas que sofre. A gente está entre São Paulo e Campinas, um eixo bastante importante aqui entre duas estradas, a Anhanguera e Bandeirantes, então com bastante fluxo rodoviário, com bastante fluxo de negócios, de indústrias, né, com um foco bastante nessa parte de desenvolvimento de territorial humano, né, urbano, uma área aí que 90% é urbanizada, e a gente tem esse remanescente extremamente importante em Mata Atlântica, que é a Serra do Japi. A Serra do Japi, no total, ela ocupa 4 municípios, Cajamar, Cabreúva, Bom Jesus do Pirapora e Jundiaí, e ela foi bastante tempo, há muito tempo, destaque para a preservação por conta de algumas especificidades muito importantes. Para vocês terem ideia, a serra está assentada numa rocha de quartzo, ela tem um solo bastante raso, um solo com predominância de solo arenoso, então ela tem uma peculiaridade de fauna e de flora que tem aqui, a gente tem muitos endemismos,
numa área de relevo acidentado, bastante inclinado, a gente tem alta declividade, chega a 1.200 metros de altitude. E na região de Jundiaí, a gente tem ali, desde a década de 1980, nós tivemos tombamento, nós tivemos uma série de legislações. A gente tem, desde 1991, uma reserva biológica que ocupa essa parte mais escura no mapa, esse verde escuro no mapa, que é uma área que ela foi criada, essa unidade de conservação, para preservar uma biodiversidade ímpar que nós temos. Para os senhores terem uma ideia, nós temos mais de 300 espécies arbóreas identificadas, mais de 650 espécies de borboletas. Nós temos, chega em torno de 31 mamíferos, muitos anfíbios, répteis, diversas outras espécies, muitas espécies ameaçadas, endemismos que nós só temos aqui. E para os senhores terem uma ideia, nós no projeto conseguimos mapear, só nessa área que a gente pega, a reserva biológica é essa parte verde mais escura, e nós temos desde 2004 uma legislação de zoneamento que criou uma zona de amortecimento, que é o território de gestão da Serra do Japi. Considerando todo esse território, são 141 hectares, nós temos 833 nascentes mapeadas. Então, é um território de extrema riqueza hídrica. Com base nisso, então já percebe-se, né? A gente tem ainda alguns remanescentes de cerrado nesse intricado ecossistema, então já se percebe muito da importância desse território. E o projeto Olhos da Serra, justamente, ele se dedica a cuidar, principalmente dessa reserva biológica, desse endemismo, de tudo isso e de todo o território. E a gente tem uma prerrogativa muito importante com os recursos hídricos. A Serra do Japi é conhecida em Jundiaí como Castelo das Águas, é uma questão fundamental para a gente manter esse ecossistema e seus serviços ecossistêmicos. E com monitoramento aí dessas interfaces, das questões sociais, ambientais, essas pressões que a gente sofre. Uma boa parte do território é área privada, então nós temos fazendas, sítios, casas, a gente tem muitos moradores, e o projeto ele trabalha já com esse eixo principal, que a gente deixou destacado aqui, de governança, justamente trabalhando em parceria com essas pessoas daqui, né, porque sem as pessoas a gente não consegue nada. Então, tem esse foco nas parcerias, então, com todos esses órgãos, né, que o Murilo destacou, já é uma associação Amigos de Bairro que está gerenciando o projeto, junto com o consórcio PCJ, que já tem uma ação de parcerias muito grande, e com participação popular sempre. Então, a gente trabalha com comitês que a gente chama Comitê de Engajamento Semanal, comitês de acompanhamento mensais, com participação de membros de Conselho de Meio Ambiente da região, Conselho da Serra de Gestão do Território da Serra do Japi. A gente trabalha em parceria com o Comitê de Comunicação, então sempre envolvendo os órgãos, os parceiros. Essa é a nossa metodologia principal de trabalho. E aí a gente atua em 3 frentes, então, estudando a água, né, o recurso hídrico especificamente, a gente quer contribuir para a qualidade e quantidade, para a conservação da água no território de gestão da serra, para a floresta, né, para a gente manter a floresta de pé, e aí a gente trabalha com índices que sejam bem palpáveis, de fácil compreensão, e com a parte das pessoas. Lembrando sempre que é muito importante a gente destacar que a gente sempre trabalha com dados oficiais, então, dos territórios, então, relacionados, né, com o plano diretor, para a gente seguir direitinho o que está sendo levado em consideração, com as legislações, e com dados de órgãos que a gente saiba que possam ser sempre acessados, né, MAP Biomas, Fundação Brasil de Desenvolvimento Sustentável, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do Serviço Geológico, e sempre com metodologias que a gente já tenha conferidas, que sejam metodologias que possam ser replicadas, que possam ser consultadas, para que nossos resultados sejam fidedignos e fiquem para a posteridade, para a gestão do território, né? E aí, com base nisso, o primeiro resultado que a gente começou com um diagnóstico macro, para depois aprofundar. Nesse macro, a gente começou com as análises de satélite, e a gente primeiro analisou onde estavam acontecendo as mudanças de uso e cobertura do solo, né? Então, onde que a paisagem estava sendo impactada, onde que tinha floresta sendo retirada, floresta recuperando. A gente analisou essas transições, e com base numa metodologia já bastante reconhecida, que é o índice de transformação antrópica, nós
pegamos esse território, subdividimos em subbacias, então identificamos que existem 25 subbacias para abrigar essas 833 nascentes no território da Serra do Japi. Nós criamos pesos para os tipos de uso do solo, né? Então, floresta peso 1, floresta plantada, etc. Isso tudo a gente fez uma análise, foi revisto, né? Então, com base nos nossos... O primeiro peso anterior aqui é com base nos artigos científicos, o segundo com base nos nossos parceiros, experiência aqui da empresa de saneamento, da prefeitura, da fundação, etc. Então, atualizamos com participação popular esses índices, e aí simplesmente verificamos, olha, tem 23% de floresta, vezes 1 deu tanto. Tem tanto de floresta plantada, vezes 6 deu tanto. Então, fizemos um cálculo simples. Para chegar aqui, nós temos uma base, né, para chegar numa classificação bem básica, que a gente consegue ver a área verde escura é uma área que a gente vê pouco transformada, então mais preservada. Então, a gente vê que pega toda a reserva biológica. A área mais amarelada é uma área mais impactada, então que precisa de ações. E as áreas laranja e vermelha são áreas mais alarmantes, que foram mais transformadas, então fica de fácil compreensão. Com base nisso, Eduardo, próximo, por favor, nós detalhamos melhor, levantamos, aqui esse mapinha traz todas, cada bolinha verde uma nascente no nosso território da Serra do Japi, para os senhores terem uma ideia, por que a gente se preocupa com os recursos hídricos da Serra. Então, nós pegamos todas essas bolinhas, e as minhoquinhas são os cursos hídricos, né? Então, a gente pegou aqui todas as áreas de preservação permanente no entorno das nascentes e no entorno dos cursos hídricos, replicamos essa análise, e nós verificamos quais são as nascentes que estão impactadas e os cursos hídricos. E nós conseguimos fazer um balanço bem interessante desse ponto de vista macro, só com análise de satélite. E identificamos no território onde são as áreas mais preocupantes, onde que tem nascente, que está sofrendo, etc. Com base nisso, nós definimos a nossa metodologia micro, né, que seria a nossa metodologia amostral no campo. E separamos em duas frentes, que vão acontecer agora. Então, primeiro, a gente vai fazer um campo de análise de qualidade e quantidade de água. A gente tomou muito cuidado para definir, junto com os nossos parceiros, com o comitê, com aprovação de participação popular, 16 pontos amostrais que nós identificamos. Nós optamos pelo que nós chamamos de bacia de terceira ordem, né? Bacia de terceira ordem, então, já é água que está saindo da serra, que é água que pode ser aproveitada, para a gente ver o impacto que foi sofrido ali. Então, já pensando justamente, inclusive, nessa relação com a população, a gente não vai analisar poço de ninguém, a gente vai analisar se é saída de água, nos córregos, nos rios separados, e vamos ver lá como é que está a qualidade, como é que está a quantidade de água, análise de vazão, e que tipo de ocorrência que a gente tem ali, o que a gente pode identificar como um impacto, uma necessidade naquele território. É um diagnóstico para a gente conseguir ter um acompanhamento disso. A outra parte do campo, Eduardo, que a gente também está fazendo, a gente chama do campo das pessoas, e esse é um campo de engajamento puro, né? Nós montamos a metodologia nessas mesmas regiões, foram mapeados onde estão líderes comunitários dessas regiões, desses bairros. Nós criamos uma cartilha. A cartilha, ela está com 12 páginas e ela traz uma série de informações de condutas no território, uma série de direcionamentos histórico, legislação, para municiar a população de conhecimento, né, de educação ambiental. E aí nós vamos, via parceiro, nesses locais, conversar com essa população e mapear ali líderes comunitários que possam ser designados e possam replicar esse conhecimento, essas informações, inclusive a gente vai levantar uma série de outras informações, né? Então, a gente pensa sempre, né, de uma maneira que seja coerente com legislação, com uma série de outras questões. A gente também está fazendo um levantamento de atividades que são desenvolvidas na Serra do Japi, então pessoas, água e as atividades são desenvolvidas para levantar também possíveis outros impactos. E a gente tem todo um outro trabalho que o Eduardo vai apresentar aqui para vocês, com relação a monitoramento e levantamento de outras informações. Obrigado, Raquel, por trazer essa informação. Então, a parte de monitoramento que nós estamos trabalhando dentro do projeto é principalmente para a área de incêndios. Então, tinha-se essa problemática. Inicialmente, focamos na parte da área da Rebel,
Mas, consequentemente, com a aquisição do software do Sundara, do Instituto Cerrados, nós vimos a importância de abranger outras áreas próximas a essa região, que pega a área do Japi de Jundiaí, então se a gente olhar ali os hectares de cada área, aqui na parte de cima, e também envolvimento até mesmo de outras regiões da APA, de Cabreúva, Cajamar e também de Jundiaí. Então, nesse primeiro momento, nós temos esses alertas de focos de incêndio, que é feito por satélite, ele já traz um alerta para o celular georreferenciado. Tivemos poucos, 2 alertas, isso é ótimo, a gente não quer receber esses alertas, né? E recentemente vimos também a possibilidade, que o Sundara colocou, de colocar denúncias georreferenciadas, tanto para a parte de desmatamento, queimada, ou até mesmo outras. Então, nesse processo que nós temos tendo aqui no projeto, inclusive teve uma aproximação muito boa com a Fundação Florestal, com a Cleide da APA, para cuidarmos, né, não somente da Rebio, que é a reserva biológica, mas também como todo dessa serra do Japi, que envolve Jundiaí e outras regiões. Os próximos passos é fortalecer ainda mais a comunicação com outras instituições, com as comunidades locais, ter um apoio à formação de uma brigada de incêndio também ali da Serra do Japi, na parte de Jundiaí, e possibilidades futuras é envolver, inclusive, essas outras cidades, outros municípios da APA e ao redor, e fortalecer também as comunidades locais nessas regiões. Indo para uma outra parte de monitoramento da serra, são as questões de câmeras e sensores. Então, nós já temos instalados 2 câmeras de sensores, 2 câmeras de controle não, né, mas monitoramento de pedestres, bikes, carros, e chegamos já a alguns números, de exemplo, agora de final de junho, que chegam a ter uma entrada e saída de mais ou menos 1.000 carros por dia. Então, com isso, nós conseguimos já ter também uma ideia da dimensão do que esse impacto das pessoas podem causar dentro da área de amortização, como também do público que nós vamos atuar dentro da parte de educação, educomunicação. Os próximos passos que estamos batalhando para colocar são a parte de alertas dentro já de uma câmera mais restritiva para a parte da Rebio, e também adicionar conjuntos de sensores de presença e também de temperaturas, pluviometrias e algumas outras regiões da área da serra, voltada já mais para Jundiaí. Outras vertentes do projeto, que é com relação já a essa educação ambiental com a comunicação, hoje nós estamos aqui no nosso 7º evento, encontro, somando, nesse período do projeto, mais de 300 pessoas nesses encontros presenciais e virtuais. A Raquel comentou sobre as cartilhas, então nós já temos 3 cartilhas prontas, temos a pretensão de fazer mais algumas cartilhas, instalar placas informativas também dentro da região. Aqui podemos ver uma cartilha dos ciclistas da Serra do Japi, foi um ponto muito bacana. As cartilhas estão disponibilizadas também para quem quiser, através desse QR Code, que vai levar para a pasta. E nas nossas redes sociais, deixo aqui o convite para todos participarem. Estamos alcançando já mais de 100 mil pessoas dentro dessa parte virtual também. Então, eu finalizo por aqui a parte do projeto Olhos da Serra e estou também ansioso para ouvir agora os nossos parceiros afora do Brasil, da Amazônia, do Ceará, para apresentar também outros projetos realizados nessas vertentes de proteção às florestas. Algumas fotos do nosso projeto, dos encontros e reuniões. E eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Agradeço em nome da Raquel também e de todos os membros do projeto. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Raquel. Que bom saber o quanto vocês têm avançado e o quanto vocês têm feito pela Serra do Japi. Vamos ouvir agora a experiência de Valcléria, da Fundação Amazônia Sustentável. Ela que é formada em gestão de políticas públicas, com especialização em inovação e tecnologia social, e atualmente exerce a função de superintendente de desenvolvimento sustentável de comunidades e faz a gestão de 4 programas na região amazônica, um deles é Floresta em Pé, Educação para a Sustentabilidade, Empreendedorismo, Saúde na Floresta, e de 3 agendas importantes relacionadas à logística, articulação institucional e infraestrutura. E apresenta para nós agora um desses projetos importantes sobre a responsabilidade dela. Valcléria, muito obrigado pela sua participação. Com você agora. Bom, pessoal, boa tarde. Como o Márcio
quem falou, me chamo Valcleia, eu trabalho na Fundação Amazônia Sustentável há exatamente mais de 13 anos, né? Tem 14 anos, e durante todo esse período eu trabalhei diretamente com as comunidades, e vou trazer aqui um misto, né? Um mix de atividades que a Fundação Amazônia Sustentável desenvolve no Amazonas, e eu trago aqui, gente, por que deu um tilt aqui, pessoal? Só um minuto. Bom, vocês estão vendo? Estamos, Valcleia. Eu vou ter que passar assim, porque quando eu coloco ele e vou passando, ele pula da primeira para a última. Vocês estão vendo bem? Sim, conseguimos acompanhar. Tá bom. Então, falando um pouco da FAS, né, a Fundação Amazônia Sustentável é uma organização do terceiro setor, que foi criada em 2008, e é importante ressaltar aqui que durante a sua criação, a Coca-Cola tem uma participação nessa fundação, onde ela contribuiu com 20 milhões para que a fundação pudesse criar um fundo, e esse fundo pudesse, então, subsidiar a política pública do Estado, que é uma política de pagamentos por serviços ambientais, que é o programa Bolsa Floresta. E a FAS nasce com a missão, né, de fazer a valorização da floresta em pé e da biodiversidade, mas com o intuito de melhorar a qualidade de vida das comunidades, através, especialmente, da disseminação do conhecimento voltado para o desenvolvimento sustentável. A gente tem um propósito, né, que é perpetuar a Amazônia viva com todos e para todos. Ano passado a gente ganhou como melhor ONG, né, do Brasil e melhor do Estado, e isso é um motivo de muito orgulho para todos que trabalham aqui, porque demonstram a seriedade e a forma como a gente desenvolve o trabalho nas comunidades, né. A FAS, ela é uma organização que implementa nas suas atividades os ODS na região amazônica. A gente tem como foco principal a educação para a sustentabilidade, pensando também na questão da bioeconomia para a Amazônia, e é claro que a gente sabe que perpassa por isso uma série de implementação e melhorias nas condições das comunidades. Nós atuamos em 16 unidades de conservação estadual, são 583 comunidades, né, que nós atuamos, são mais de 9 mil famílias em 10 milhões de hectares, né. Então, a gente atua no estado como um todo. Nosso foco desde o início sempre foi empoderar as comunidades para que, de fato, com o passar do tempo, elas possam caminhar sozinhas e possam ser os agentes da mudança lá na ponta. Para isso, a gente fortalece as organizações sociais, a gente trabalha com as organizações que a gente chama de associação-mãe, onde nesses territórios que a gente trabalha existem, são 16, tem 15 associações-mães, e também a gente faz avaliação e monitoramento dessas ações na ponta, né, para avaliar se nós estamos indo no caminho certo e se, quando necessário, mudar aí o rumo e melhorar as ações. Nós temos dentro do nosso projeto um programa de empoderamento comunitário, que ele visa especialmente fortalecer essas organizações de base comunitária, com algumas atividades especialmente, não só para o fortalecimento dessas associações de base, mas também para capacitar essas lideranças para que eles possam gerir projetos, elaborar projetos, fazer prestação de contas, e com isso possam acessar outras organizações que estejam disponíveis com recurso. E o principal objetivo disso tudo é a formação de capital humano, né? Nós já fizemos e fazíamos antes da pandemia encontros presenciais, isso é uma foto aqui no auditório da FAS, a gente traz mais de 75 lideranças desses 15 territórios, 16 territórios, e vários assuntos são abordados aqui, tanto na parte de formação, quanto integração, interação e relacionamento com parceiros, e os investimentos que já foram feitos nesse programa e nessa temática. Outra atividade que a gente desenvolve é voltado para a bioeconomia e geração de renda, então a gente tem investido muito para garantir a escoação da produção. Isso aqui são barcos que nós doamos na região de Mamirauá, para a questão do manejo de pirarucu, são barcos geleiras, né? Antes da gente implementar essas ações,
Nesses lugares, o peixe era comercializado a R$ 3,50 o quilo, porque o atravessador ia comprar o pirarucu lá na ponta, e agora, com essa infraestrutura toda, a gente consegue armazenar, vender em Manaus nas feiras, e a gente saiu de R$ 3,500 para R$ 10,80 o quilo do pirarucu atualmente. Aqui também é outra situação, essa estrada aqui é um caminho onde as pessoas, geralmente os produtores e os pescadores, carregavam esse peixe, que é o pirarucu, na costa. Então, a gente otimizou aí o escoamento com esses pequenos tratores e carroça, que facilita o trabalho e otimiza o tempo desses pescadores. Outra coisa também, a gente apoia no manejo do açaí, na construção de infraestrutura para o beneficiamento. A gente aqui é o apoio ao manejo de pirarucu, por exemplo, o pessoal andava a foto anterior do trator, antes era feito dessa forma. E tem peixes desse tamanho que chegam até 200 quilos. Então, para a saúde do pescador, isso é muito ruim, andar 30 minutos numa vicinal aí para poder levar o peixe do lago para outro lugar para ser armazenado. Outro também, o transporte que a gente possibilitou para o pirarucu, otimizar o transporte para a produção e gerar também produtos de qualidade, com selo de origem. Essa é a farinha ribeirinha, que é a farinha exclusiva do Arini, um trabalho feito com muitas mãos e com várias organizações, onde aqui a gente traz o selo de origem do Imaflora, bem como também a questão do IG da farinha, que foi discutido com o SEBRAE, para que o IG, que é a identidade geográfica. Nós apoiamos também o beneficiamento de castanha, investimos em ações voltadas para o turismo, né? Aqui são várias pousadas, tanto familiares quanto pousadas comunitárias, para poder desenvolver o turismo, especialmente na região do Atumã e Rio Negro, desenvolver a economia criativa, né, da comunidade, valorizar a arte que vem da floresta, colocar no mercado produtos com conceitos. Esses são produtos que estão dentro de uma plataforma chamada Giral da Floresta, dentro da plataforma das Lojas Americanas. Então, quem tiver interesse e quiser acessar as Americanas, tem lá vários produtos que são desenvolvidos pelos comunitários que trabalham nesses territórios. Agregar valor aos produtos que vêm da floresta. Isso aqui ganhou o prêmio Vogue do ano passado. Isso aqui é desenvolvida por um comunitário no Tumbira, na região do Rio Negro, onde isso aqui são restos de madeiras que são aproveitadas da floresta. Valorizar o talento das mulheres empreendedoras e envolver os jovens. Esse é um projeto que a gente desenvolvia em parceria aí com a Coca-Cola, também lá na Floresta de Maués, onde a gente fez vários trabalhos, e tanto quanto a Coca-Cola quanto o Imaflora, e envolver os jovens na produção, né, na melhoria do Guaraná. Então, essa é uma foto que representa bem isso. E a gente tem um programa de geração de renda, que é para promover essas ações de dinamizar as cadeias produtivas, bem como também garantir a segurança alimentar, né? Essas aqui são as cadeias que nós já beneficiamos dentro desse programa, são 14 projetos, são 14 cadeias produtivas, foram investidas em mais de 29 milhões de reais, mas as comunidades tiveram um retorno de 85 milhões em comercialização e geração de renda. Outro projeto que é de infraestrutura social comunitária, mas que envolve também a questão da educação. Então, a gente prioriza e desenvolve a primeira infância nesses territórios, internaliza a educação empreendedora para os jovens e moradores desses territórios. Nós acabamos agora de formar 47 comunitários, junto em parceria com o CETAM. O CETAM é o Centro de Educação do Estado, para a gestão de negócios nas comunidades, porque a gente entende que com isso a gente vai estar fortalecendo e desenvolvendo os territórios. Usar a tecnologia para o monitoramento ambiental. Eu vi que vocês monitoram também, assim como vocês, a gente monitora aqui em parceria com a SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a questão dos focos de calor, e a gente envolve os jovens nesses lugares para fazer um monitoramento desses focos de calor e queimadas nas unidades de conservação através de tecnologia. Outra infraestrutura que nós implementamos recentemente na comunidade foi uma usina de beneficiamento de energia solar. A intenção com esse projeto, que é um projeto de P&D, desenvolver modelos que possam ser implementados ou reaplicados em comunidades muito distantes, onde o linhão nunca vai passar. E vocês sabem que onde não tem energia, não existe desenvolvimento, né? Outra situação isso aqui é um container, onde a gente está possibilitando o atendimento
tanto de saúde quanto a educação. A pandemia nos fez levar a tecnologia, que a gente pretendia daqui a 5 anos ter internet, ter energia solar nessas comunidades, mas com a questão da pandemia nós aceleramos isso e muitos parceiros contribuíram para que, de fato, a gente pudesse levar tanto os polos de teleatendimento como esses espaços para que as pessoas possam acessar a educação, fazer cursos à distância nesses territórios. Acesso à internet para qualificação, e aqui é um outro projeto que foi apoiado e estamos ainda dando continuidade, em primeiro momento pelo Instituto Coca-Cola, e a Vina era a nossa parceira, agora a gente tem o JETF, que é o parceiro que está repassando os recursos, né, a gente dá continuidade, que é o projeto que é o acesso à água. A gente já implementou em 5 unidades de conservação, 18 comunidades foram atendidas, mais de 500 famílias impactadas em 3 modelos diferentes que a gente desenvolveu. Marconi esteve aqui, visitou, eu não sei se esteve quando a gente foi visitar uma das experiências que a gente teve aqui em Manaus, uma das ações que a gente sediou aqui, um dos eventos, né? Temos esse programa de infraestrutura comunitária, né, com o objetivo de melhorar as infraestruturas para que, de fato, a gente possa dar melhores condições sociais nessas comunidades, né? A gente já investiu, aí esse é o tanto de investimento que a gente já fez, e quantas pessoas a gente já beneficiou em 547 comunidades foram implementadas essas ações, né? O programa Bolsa Floresta, que é uma política pública, a gente teve o cuidado de fazer uma pesquisa de opinião em 2010, 2015, 2011, 2015, 2019, para saber com os beneficiários, não só sobre a satisfação deles com relação à implementação do projeto, mas especialmente sobre a atuação da FAR nesses territórios e como que eles avaliavam as nossas ações e como que eles avaliavam o que estava chegando na comunidade, né? A gente traz aqui um pouco do cenário, né? O PBF tem uma nota de 8,7, né, na avaliação deles, e a FAS e os seus funcionários têm uma avaliação de 8,5 com relação ao atendimento e o que chega nas comunidades. E lá atrás, em 2008, a gente falava que a floresta avalia mais em pé do que derrubada. A gente entende que, na realidade, a gente cuida das pessoas que cuidam da floresta. E se vocês me permitem, e ainda tiver um tempinho, eu gostaria de passar um vídeo rapidamente sobre o resultado da nossa ação, que é da ação de água, né, de infraestrutura, que é muito importante para essas comunidades. Então, se vocês estiverem ouvindo aí, vocês me falam. Ouvindo? Não estamos. Falava como acesso, como a gente comunitário de saúde, onde a gente fazia acompanhamento das famílias. E nesse período que a gente não tinha esse posto, a maioria das crianças elas tinham problema de diarreia e vômito. Então, quando chegava essa época, era uma pandemia de diarreia e vômito. Hoje, graças a Deus, diminuiu. Quando eu lecionava, sempre eu falava para os meus alunos, tratar a água, ferver, né? Por mais que a gente tenha um gasto, mas a saúde é mais importante, né? E nós sabemos que a saúde, ela é muito importante e tudo depende da água. Quase tudo é a água, né? A água, ela é um bem da humanidade. E ainda quando se trata de uma água tratada como essa aqui, que trouxe um grande lugar, está nos beneficiando, Deus do livre, muito, 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 né? E hoje a gente vai, qualquer casa dessa daqui da comunidade, você chega lá, tem água torneira e tem água dentro de casa. Dentro do banheiro, e isso pra gente era um sonho distante, a gente só via mais na cidade, né? E a gente tendo aqui, morando na comunidade, tendo tudo isso, para nós é um privilégio muito grande. Então, hoje o projeto, ele atende naquela mais de 200 famílias. Nós implementamos também recentemente agora 7 jovens que estão passando pelo processo de treinamento, aprendendo a fazer as análises local de água. Hoje eu sou embaixador das águas aí, que está esse projeto aí, cara.
juntamente com os parceiros, e eu me sinto honrado em fazer parte desse grupo aí. Eu fiquei como responsável pela instalação de ligar, desligar, ver como é que tá, limpar. Além dessa missão, fiquei com outra missão, foi de fazer as análises de água do poço. A partir do momento que a gente pega a água do poço artesiano, a gente faz o tratamento, e a gente vê se está própria ou própria para consumo. A gente agora já tem uma qualidade de vida melhor, né? Por causa que estamos já com água potável, a gente já temos uma água boa, né, que dá para tomar. E também agradecer a Vina, né, por ter essa parceria com a Fundação de fazer as coisas chegar até nós aqui na ponta. Bom, e dessa forma eu encerro a apresentação da FAS aqui. Espero que vocês possam ter vivenciado um pouco o trabalho que a gente desenvolve aqui, que é muito desafiador. Inclusive, naquela foto lá da inauguração, aquela pessoa que está de verde é o João, que esteve presente lá, né, João? E a gente tem essa parceria de longos anos com a Coca-Cola, seja diretamente ou indiretamente através de vocês, e agora o Márcio foi visitar uma das comunidades para entender melhor o contexto e ver como que a gente trabalha na ponta. E a gente tem grandes desafios, gente, não é fácil. Nós estamos vivendo o maior desafio agora, João. Eu acabei de fazer um mapa de risco das unidades de conservação, vou até mandar para você. Infelizmente, a gente está sofrendo com o narcotráfico e a pirataria aqui na região amazônica. E está muito perigoso a gente chegar em território. O território mais tranquilo é que o Márcio foi, mas o território de Solimões está muito, muito preocupante. Inclusive, vou fazer uma reunião com o secretário de Segurança agora para ver como que a gente consegue continuar fazendo esse trabalho, né, que é feito por várias mãos, por vários parceiros. A FAS, eu costumo dizer que nós somos só a ponte que ajuda o parceiro chegar lá na comunidade, né? Então, a gente, muitas vezes, as organizações da sociedade civil são o braço onde o governo não consegue chegar. Então, é desafiador, mas a gente vai continuar firme e forte aqui na luta, porque eu que vim de comunidade, não é isso que vai nos amedrontar, não é isso que vai fazer a gente deixar de seguir aquilo que a gente acredita e o propósito para o qual nós nascemos e estamos até hoje. Câmbio. Val, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que a Fundação Amazônia Sustentável tem feito, não a partir de agora, mas já há vários anos, e o impacto que a gente tem visto graças ao trabalho de vocês, né? A gente que teve a oportunidade de visitar, depois de 15 horas de barco, Amazônia adentro, a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas como você, a Jo e tantas outras, coordenando e fazendo a diferença naquela região, né? Continuemos assim, somos gratos a vocês. Vamos passar agora a palavra para nosso colega Felipe. Felipe é engenheiro florestal, Felipe formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Ecologia e Manejo Florestal na Universidade de Freiburg, na Alemanha. Atualmente é coordenador de projetos na área de cadeias agrícolas pela instituição Imaflora, que também atua na região amazônica. Tem experiência expressiva na execução e coordenação de projetos no estado do Amazonas, como exemplo, projetos do IDESAN, Natura, Instituto Coca-Cola, dentre outros. A experiência na área de manejo de recursos florestais e agrícolas, com ênfase em boas práticas na produção e rastreabilidade de usina de óleos e viveiros florestais. Felipe, é com você agora. Muito obrigado mais uma vez por sua participação do Imaflora. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Márcio, pelo convite, e pessoal do PCJ também, né? E vim aqui para falar um pouco do Olhos da Floresta, cujo é o projeto principal que coordeno, né? Aqui, os Olhos da Floresta, em princípio, foi um projeto, uma parceria entre Imaflora e Coca-Cola, né? Inicialmente, assim, falando um pouquinho do que é o projeto, a gente vai falar do Imaflora. Imaflora é popularmente conhecido como um instituto, uma ONG, né? Sediada em Piracicaba. Ela atua muito na questão de certificação florestal, agrícola, e também tem um setor, uma gerência que também trabalha com climas, e na parte de
execução de projetos e serviços, né? Então, assim, a gente faz capacitações, estudos, assistência técnicas, né, programas de melhoria contínua em elaboração de protocolos, balanços de emissões de carbono e estudos de mercado diagnóstico, né? Hoje, assim, eu pertenço a uma gerência chamada Cadeias Agropecuárias. E, assim, de portfólio, assim, Maflora atua em várias outras empresas, além com Coca-Cola, né? Temos trabalhos com o Fundo Vale, naquele projeto de milhões de hectares, temos trabalhos com a Raizen, né, onde tem a Redielo, que fazemos o controle de rastreabilidade, tudo. Um antigo projeto também que tem há muito tempo é o Nespresso, né, onde tem uma equipe técnica que faz a parte de qualidade do café, boas práticas, rastreabilidade, diversas atividades. Fora com Cacau e outras diversas empresas que a gente pode dizer aqui, né? Sobre o Guaraná, como tem muita gente que é do sul, sudeste aí presente, né? Para pouco todo mundo conhece refrigerante, às vezes não conhece o Guaraná, né? O Brasil é o maior produtor na escala comercial, é o único, sim, na parte comercial e é o maior mercado consumidor. Não quer dizer que a gente também não exporte Guaraná, mas é a maior parte do produto fica no Brasil. E uma parte interessante é que a maior produção é oriunda da agricultura familiar, de pequenos produtores com menos de 4 módulos fiscais. Seria, então, é o pequeno produtor que fornece a maior parte da produção de Guaraná, que abastece o Brasil e afora. O programa Olhos da Floresta, iniciado assim em 2015, 2016, parceria com a Imaflora, e hoje, assim, já que era de projeto, hoje a gente já denomina um programa Olhos da Floresta. Dentro do programa tem vários projetos dentro dele, por isso que denominamos como um programa. E o programa ele é baseado em 5 pilares. Construído isso de uma forma em parceria junto com o seu João, que está aqui presente, né? A gente trabalha com esses 5 pilares. A parte de boas práticas, avaliação e de agricultura sustentável. Já foi feito uma avaliação com o padrão SAI, né? Não é uma certificação, mas é um padrão para desenvolvimento de agricultura sustentável. A gente gostaria que a cultura do Guaraná explanasse que fosse de forma sustentável e o que poderíamos melhorar. Nós realizamos, eu com uma equipe técnica de outros engenheiros, aqui agrônomos, a gente faz as visitas de campo, fazemos as assistências técnicas, capacitações. E o forte nisso aqui, que a gente também já realiza há muito tempo, é a rastreabilidade, né? Já estamos no 6º ano de trabalho com a rastreabilidade, onde desenvolvemos do zero o banco de dados, assim, de cadastros até a verificação, e hoje a gente só tem melhoria contínua em cima desse projeto, monitorando, sempre desenvolvendo novas atividades. E para quem conhece bem a realidade da Amazônia, mas eu acho que em muitos lugares, a questão de associativismo e cooperativismo, que ainda tem muitas vulnerabilidades. Então, o forte que a gente pode dizer é que o projeto também ajuda, e o programa, na questão do associativismo, do cooperativismo, porque eles têm, às vezes, limitações com questões administrativas, a parte jurídica. Eles querem ter acesso ao mercado, mas eles têm certas limitações. Inicialmente, a Coca-Cola, com a Imaflora, a gente deu esse suporte para eles terem mais acessibilidade. E junto à Coca-Cola, a gente fornece essa parte, apoio na comercialização da produção, que é uma coisa para o produtor de Guaraná, como qualquer outro, é mais importante, né? Assim, a garantia que, poxa, o meu comprador está do meu lado desde o início da colheita até o fim e entre safra. Então, a nossa presença é muito importante nisso. E o Imaflora, já estamos com expertise, né, desde 2016 no Amazonas, estado do Amazonas. Iniciou-se com uma implantação de sistemas agroflorestais na região de Figueiredo,
onde chegou em 2018, finalizando esse projeto de implantação e passaram de beneficiário de projetos para serem produtores de guaraná, comerciantes, independentes. Aí tem a parte de rastreabilidade, como comentei, a gente desenvolveu o protocolo, procedimentos técnicos e construímos um sistema de rastreabilidade para ter o controle da produção de guaraná. Hoje também temos essa parte da plataforma de monitoramento, que é onde nós fizemos a coleta de um enorme banco de dados e alimentamos uma página que a gente tem, que é uma plataforma http impacto.imaflora.org. Uma parte é pública, a parte de mapas já é uma parte restrita, mas assim tem muitas informações caso alguém queira consultar. E hoje a gente trabalha junto com uma empresa chamada Elises, numa caderno de campo, junto com os produtores, para eles estarem tendo acompanhamento técnico e também a gente tendo melhor gestão da propriedade e da produção de guaraná e de mais coisas. Então, a gente tem trabalhado com esse sistema Demetra, é o aplicativo, né? A rastreabilidade, só para vocês saberem, foi começado com a parte de cadastros, depois a gente fazendo apoio com as boas práticas, ou seja, quem está cadastrado tem que ser uma pessoa ativa, não é só ter um guaraná abandonado no meio do mato. Tem que realizar poda, tem que fazer limpeza, tem que fazer o controle de pragas direitinho, tem que estar em dia com a regularização ambiental, o CAR, por exemplo, e tem que ter esse mapeamento realizado pelo Imaflora, pelos técnicos. Nós fazemos uma verificação da rastreabilidade quando é pós-safra e durante safra. Construímos essa plataforma que eu vou mostrar agora e já estamos no 6º ano do projeto. A plataforma do impacto inicialmente é isso, a gente tem tanto o programa Olhos da Floresta como um outro projeto lá na Calha Norte, que é a Floresta de Valor. Um exemplo aqui das informações é chegar nesse ponto. Cada pontinho vermelho que vocês podem visualizar aqui é uma área de guaranazal, né? Dentro dessa plataforma você vê as unidades de conservações, como também áreas indígenas e assentamentos, e você também pode estar fazendo monitoramento do desmatamento. Se o produtor que atua na cadeia do Guaraná do programa, ele está regular com relação ao CAR, e se ele não está fazendo desmatamento ilegal, né? Então, é uma forma muito interessante de se trabalhar. Nessa questão, a gente pode se aprofundar também para ver a questão de a área de preservação permanente, também mapear rios, tudo, e mapear áreas de reservas legais. Quanto de área de reserva tem protegida, né? E atividades adicionais que hoje temos, que são ações não ligadas ao negócio com a empresa Coca-Cola, né, pré-competitivas, são investimentos em equipamentos para melhoria da produção e nas associações. Para quê? Para ter a sustentabilidade, às vezes melhorar a condição do produtor rural, lá, assim, para manter a sucessão agrícola, que ultimamente é um dos desafios, né? Nós também estamos com esse trabalho de capacitações em boas práticas e produção de mudas. Essa atividade adicional é um foco do trabalho investido com recurso com a Coca-Cola Foundation, né, supervisionado pela GETF, com o Márcio, né? Hoje atuamos em 14 municípios, somente no estado do Amazonas, são mais de 100 comunidades, 10 associações cooperativas e mais de 500 produtores estão cadastrados no sistema da rastreabilidade, né? Os desafios, que é uma parte que seria de discussão, né? Ainda, por mais que eu sou assim, um dos poucos corpos técnicos do Imaflora aqui, estamos aqui no Amazonas, eu e mais 2, além da Coca-Cola, está o seu João conosco, né? A gente tem sempre um desafio, que é a realidade amazônica, né? Como dar acessibilidade de mercado para eles, sendo que tem uma realidade amazônica por trás, a cultura local, a logística. São questões assim, por exemplo,
vocês comentaram, e isso é importante, né? A logística de 15 horas. Para alguns é mais do que 15 horas, é 2 barcos na semana. Às vezes é como questão de inflação, aí tem a combustível caríssimo, né? E por aí vai, né? Assim, a seca e a cheia, por onde que o Amazonas temos muito essa questão na logística e a cultura, né? Que é aquele hábito que a gente procura falar, né? Isso eu lembro de um evento do Origens, né, lá na Calha Norte, que foi assim, né, os índios, eles não estavam querendo vender para ganhar dinheiro, era para ter um dinheirinho, mas eles não queriam ganhar além disso, era suficiente para se ganhar com aquela pimenta baniwa, um tanto e pronto, mas o mercado quer mais e mais e mais, então tem essa cultura local que a gente às vezes temos esse desafio. A percepção ambiental. Hoje, todos vocês, como também o pessoal no campo, o produtor vê isso. O clima está mais quente, então a implementação das áreas está sendo limitada. A produção tem ficado instável, que nem a ciência, nem o técnico que está em campo consegue explanar isso, mas a gente vê como assim, o clima está sendo afetado. O Guaraná na sombra produzia menos, agora o Guaraná na sombra está produzindo mais do que aquele Guaraná no sol, né? E temos o trabalho com engajamento de mais jovens e mulheres. Hoje as mulheres procuram mais ocupar essa parte administrativa, mas a gente gostaria que tivesse maior envolvimento na parte produtiva, o mesmo que seria com os jovens também, né? Então, é procurar melhorar a condição no campo ao máximo que a pessoa tenha sucessão e as condições para que qualquer um tenha acesso e trabalhar, a força de vontade de trabalhar no campo. Então, procuramos fazer isso. E aqui, né, só para as poucas pessoas que conhecem, não conhecem, é assim, um viveiro de Guaraná, aqui como é um plantio de Guaraná comum, que não é somente o Guaraná, tem às vezes árvores de açaí, andiroba, babaçu, né? Aqui um pouco das atividades, assim, tem o controle homeopático do Guaraná para controle de trips, né? A pessoa realizando uma poda do Guaraná, a colheita, é o produto que é desejado para a indústria, né? E o beneficiamento aqui, por exemplo, como é realizado no forno de barro, como os antigos realizavam, os indígenas, e ainda alguns produtores ainda zelam por o uso no forno de barro, né? E a parte da comercialização, onde nós, Imaflora, a gente está atuando desde o campo, assim, onde tem o plantio, fazendo cadastramento, fazendo acompanhamento técnico, monitoramento, até a comercialização, apoio para a Coca-Cola, né, na questão da comercialização. Muito obrigado. Câmbio. Obrigado, Felipe. Excelente apresentação. Felipe talvez seja uma das pessoas, junto com o João Carlos, que mais conhecem sobre Guaraná no Brasil, ou talvez no mundo, né? Como o Brasil é o maior produtor de Guaraná, talvez vocês estão cercados das 2 pessoas que mais conhecem de Guaraná no mundo, né? Então, parabéns para vocês, parabéns, Felipe, parabéns, Imaflora, parabéns para o João também, que daqui a pouquinho está se somando nas apresentações. Queria passar agora para o Marcondes Ribeiro Lima, bacharel em Ciências Contábeis da Faculdade Integrada do Ceará e auditor contábil desde 2008, né? Cuidado com Marcondes, porque ele é auditor contábil, viu, gente? Docente do Instituto Dom José de Educação e Contador Empresarial. Hoje ele trabalha como diretor-presidente do Instituto CISAR, mas também ele tem um histórico na Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES, e na Gerência de Saneamento Rural, na função de contador. Marcondes tem sido um parceiro importantíssimo, estratégico, na implementação de projetos na região Nordeste, e é uma das referências quando se trata no saneamento rural no Brasil. Marcondes, é com você agora. Muito obrigado pela sua presença, Marcondes. Bom dia a todos, né? Que o dia é todo, não é só agora, né? Pessoal, eu queria parabenizar primeiro vocês, né, que já apresentaram. Foi realmente eu tenho que falar da Val, né, porque a Fundação Amazônia é impressionante. A cada dia que passa eu fico mais apaixonado ainda.
Então, é muito bacana, né? A gente se inspira muito nesse trabalho de vocês também. Bem, pessoal, a gente aqui no Ceará, eu estou um pouco mais de 20 anos trabalhando com saneamento rural. Estou na área, eu sou contador, né, como foi dito, mas eu já virei um contador social e um contador engenheiro, tá bom? Então, a gente vem trabalhando aí esse tempo todinho. E queria dizer para vocês que o saneamento rural não é diferente em nenhum canto, certo? Ele é igual em todo local. Tanto faz ser nos rios, nos igarapés, né, ou nas serras. Nós temos aqui algumas comunidades que estão em região de APA, temos normalmente, né, no interior, que é o sertão bem brabo. Infelizmente, a nossa água aqui é mínima, 80%, 85% do solo do Ceará é rocha, certo? É cristalino, então a gente tem pouca água, e a pouca água que aparece, ela também está contaminada, infelizmente. E aí eu vou apresentar um pouquinho aqui do modelo de gestão CISAR e do Instituto CISAR, tá bom? Rapidinho. Mais uma vez, obrigado aí, né, pelo convite, ao Eduardo e ao Márcio. O Instituto CISAR, ele é uma associação, né, uma organização da sociedade civil. A gente foi criado, o Instituto CISAR, em 2014, mas os CISARs foram criados em 1996, tá bom? Então, já tem mais de 26 anos. E o Instituto, ele já foi uma criação, já pelo próprio CISARs, né, que nós criamos. A gente tem a finalidade, o Instituto tem a finalidade de fomentar as atividades, né, de sustentabilidade das suas filiadas, que no caso aqui no Ceará são os CISARs, são 8 CISARs, na área administrativa, social, ambiental, para a difusão e ampliação a nível nacional. O que a gente faz? Né? Contribuímos para o desenvolvimento e a criação do modelo de gestão. Também já apoiamos, tanto na Bahia, mais uma criação de um CISAR, que lá se chama Centrais, certo? Que é a Central de Caetité, eu tive presente, e no CISAR de Pernambuco, a gente também teve o apoio do CISAR do Ceará. Aqui é nosso modelo de governança, tá bom? Bem básico, para que vocês entendam. Hoje eu estou como diretor-presidente. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, ele é representado pelos CISARs aqui do Ceará. Aqui algumas atividades que nós executamos, para que vocês possam ter uma visão, isso do Instituto CISAR, tá bom, pessoal? Certo? Treinamento de capacitação, gestão do site, central de compras, prospectar financiadores. Os de vermelho a gente ainda não iniciou, tá bom? Intercâmbio de conhecimento, consultoria do modelo de gestão CISAR. A gente realiza todo ano um congresso, certo? Entre os CISARs, junto com a ABS, ou só entre os CISARs e os modelos de gestão que existem no Brasil, que é no Piauí, na Bahia, agora em Pernambuco e no Ceará. E convidamos, né, todos os outros estados para participar de Companhia de Água e o SAIS. E também realizamos algumas reformas de sistema de abastecimento de água. E aí eu vou falar um pouco do CISAR. O CISAR ele é uma associação também, mas a gente considera, para ficar entendimento fácil, uma federação de associações de comunidades, certo? Que possui sistema de abastecimento de água para fazer a gestão compartilhada com suas filiadas. Então, que gestão compartilhada é essa? O que seria? A associação ela é responsável pelo gerenciamento da associação, da participação da gestão do CISAR e a operação local. Quem faz a operação local é a comunidade. O CISAR ele faz a manutenção, capacitação da comunidade, tanto a capacitação social como a capacitação técnica, a gestão institucional e desenvolvimento do modelo. Certo? Então, se não tiver essa gestão compartilhada, como a gente está falando, não funciona. Né? E se falasse bem rápido o que é o CISAR, imagine que ele é uma companhia de água que existe no estado de vocês, porém, ele não é gerenciado por uma empresa de economia mista. Ela é feita por duas associações. Uma associação que faz a manutenção e a capacitação técnica e social, e uma associação local, que vocês também já mencionaram várias vezes, que beneficiam, né, com os projetos de vocês. E para tudo na vida a gente precisa de água. Sendo que no Ceará tem pouca água e a gente está buscando essa água, e essa água com tratamento. A cobertura do CISAR hoje no Ceará, né? O CISAR está em todo o Ceará, de norte a sul. São 8 unidades, 3 filiais.
O CISAR já atende em 159 municípios, temos um pouco mais de 1.241 sistemas, são 2.010 localidades beneficiadas e já estamos ultrapassando aí 850 mil pessoas, que isso representa 40% da população da zona rural aqui do estado de Ceará. Temos alguns parceiros, né, públicos e privados, porém não recebemos recursos públicos. Tudo que faz gerenciar esses sistemas, que são mais de 1.240 sistemas, como vocês viram, a população rural que recebe Bolsa Família, são eles que pagam aquelas continhas mensais, tá bom? E aí temos alguns projetos privados com esses parceiros, né? Que o principal aqui agora no momento é a Fundação Coca-Cola, é o maior projeto que nós temos em andamento. O projeto da Fundação Coca-Cola com a DGTF, né? Atualmente é para beneficiar 10 sistemas com melhoramento de estação de tratamento, né? Não só com filtro ou decantador, mas também com equipamentos ou com a reforma da estrutura. E a construção de um sistema de dessalinização, certo? Com uma lagoa de estabilização, nós vamos ter lagoa de estabilização não, lagoa de estabilização é esgoto, com um tanque de rejeito, certo? E para 800 famílias, é um mega sistema de dessalinização, que vai atender aí a um pouco mais de 2.400 famílias e vai beneficiar um pouco mais de 9.000 pessoas. Só esse projeto específico, que se Deus quiser, aqui no final do ano a gente já tem terminado. Aqui, no caso, é o objetivo do nosso projeto com a Coca-Cola, certo? Que o projeto é melhorar o sistema de abastecimento de água e compartilhar, né, a gestão com as comunidades rurais, garantir a melhoria da qualidade de vida, garantindo a oferta e o serviço da manutenção em saneamento básico de forma autogerida e autossustentável. Forma contribuindo para o desenvolvimento social, preservação e meio ambiente. Porque, pessoal, quando a gente fala de gestão da água, o que acontece no Brasil? Não sei se é de conhecimento de vocês, mas nós temos milhares de sistemas que foram construídos no Brasil por vários projetos, tá bom? E esses projetos, eles são abandonados nas zonas rurais. Eles não têm gestão nem pelo SAIS, e nem por companhias de água, porque eles são inviáveis, a não ser as exceções, tá bom, pessoal? Existem pequenas exceções que a gente pode contar em uma mão, em alguns municípios do Brasil. E com isso, o que acontece? As pessoas utilizam água de poço, utilizam água de rio, de açude, que foram feitos aqueles sistemas, porém, não existe tratamento, a quantidade de água que é retirada desses mananciais, eu posso dizer que elas são surreais, só para vocês terem uma ideia. A gente já fez um levantamento aqui, as famílias consomem em torno de 50 a 100 metros cúbicos de água quando não existe gestão. E quando passa a existir a gestão, eles ficam numa média de 10 metros cúbicos. Então, o que acontece? A gente também passa a ter a preservação daquele manancial, da questão da reservação hídrica, certo? Que isso é muito importante. Até mesmo porque nós não temos água. Então, se a gente consegue fazer uma gestão, ainda consegue preservar o recurso hídrico, que é uma questão bem importante para a nossa realidade, certo? Então, todo o trabalho do CISAR, ele começa com a comunidade, realizado reuniões com a diretoria e depois com a comunidade em geral, para informar ou de uma melhoria de um projeto ou da iniciativa de um sistema novo que vai existir na comunidade. Certo? No caso da Coca-Cola, com um projeto específico, o nosso contato inicial é com a diretoria. Aqui, só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui era o antes, não existia nada, não existia uma estação de tratamento nessa comunidade, e foi construída toda uma estação, com uma pequena casa, né, de comando, onde tem quadro e tudo, aí temos um decantador e um filtro, que é para poder realmente fazer a filtração dessa água, para que a água chegue potável para essa população. Aqui é um outro projeto que fica na comunidade de Capitão Mó, no município de Jaguaribe. O anterior ficava no município de Graça, na região norte. Esse aqui já fica no centro, mais ou menos. Aqui era o antes e agora o depois. Era um sistema que precisava ter uma ampliação, porque ele foi um sistema que já tem 12 anos de construído. A comunidade, quando ela foi beneficiada na época, só tinha 100 famílias, e ela hoje já tem 150 famílias. Então, a gente construiu
um filtro maior, um decantador, e aumentamos a reservação através do reservatório apoiado. E fizemos toda a melhoria da estação de tratamento. Dentro de todo esse trabalho, também é realizada as coletas de água, certo? De água bruta, para poder entender a qualidade dessa água. Porque se o manancial não for um manancial bom, a gente não pode estar fornecendo água de má qualidade, certo? Lembrando para vocês que existe uma portaria do Ministério da Saúde que quem fornece água encanada, obrigatoriamente tem que fazer milhares de amostragens, certo? Que, no caso, é inviável e praticamente ninguém faz, né, porque é surreal. Só quem faz aqui no Ceará é a Companhia de Água, nem as prefeituras conseguem fazer, porque não existe laboratório e insumo suficiente para que isso possa acontecer. Tá ok? Aqui é um antes e o depois, aqui é um outro sistema já aqui na região metropolitana de Fortaleza. Desculpa, eu não troquei o nome, mas aqui é a comunidade de Jatobá, no município de Beberibe, tá bom? E aqui também outro modelo mostrando que não é só aquela estrutura externa, né? Aqui a gente precisou aumentar a qualidade do tratamento, porque o tratamento não é só cloro, mas também é o PAC, que é o conhecido sulfato, né? Que é o mesmo que se coloca em piscina, porém é um equipamento, é um produto que a gente usa líquido, porque ele tem uma maior eficiência. E o forte do CISAR, que é o fortalecimento social, que são as reuniões de acompanhamento. Aqui nós fazemos reuniões, aqui nós convidamos as escolas profissionalizantes ou de ensino médio para conhecer o sistema e a ser apresentado de como é que funciona, de onde é que eles bebem essa água. Então, a gente tem um retorno muito grande com as crianças. E aqui são algumas atividades recreativas com as crianças, tá bom? Então, o nosso projeto ele é muito focado nessa vertente, que é a melhoria do tratamento da água e fornecer água todo dia, toda hora, e envolver a comunidade. Sendo que eu estou falando aqui em níveis superficiais, porque eu estou falando do Instituto CISAR. O trabalho do CISAR ele é mais focado, ele é o dia a dia, certo? Ele é o da manutenção, se a bomba para, se é consertado por 24 horas, se um quadro de comando queimar, vai ser substituído, para o sistema não parar e eles terem água todo dia e toda hora. Ok? E era isso. Queria agradecer aí a oportunidade e estou aberto aqui para as discussões. Um abraço. Marcondes, não há como agradecer sua presença, né? Marcondes, para quem não sabe, está em férias, né? E abriu essa janela na agenda dele para estar conosco aqui. Muito obrigado, Marcondes, e parabéns pelo trabalho que você tem feito, que tem mudado a vida de centenas de pessoas, né? Centenas de famílias na região Nordeste, né? Gostaria de convidar agora João Carlos, que é agrônomo formado no Amazonas, com experiência em agricultura sustentável na região amazônica, atuando na cadeia produtiva do Guaraná. Ele é líder, head do programa Olhos da Floresta, da Coca-Cola Brasil. João Carlos, com você agora. Obrigado. Bem, pessoal, como eu disse no começo, é uma alegria, né, estar com vocês, e nós vamos falar um pouco da atuação da Coca-Cola, onde tem várias unidades no mundo, mas especialmente dessa que eu estou aqui em Manaus, porque atende ao processo produtivo das cadeias de toda a base de bebida e de todo o concentrado de Coca-Cola para a América Latina, especialmente Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia e Paraguai. É um mercado muito intenso, são várias marcas que suportam a operação da fábrica aqui, onde eu estou localizado em Manaus. Recentemente, a Coca-Cola lançou seu relatório de sustentabilidade, o ESG, e a maior aposta que a companhia acredita para a agricultura sustentável é o programa Olhos da Floresta, que o Felipe muito bem apresentou aí pelo Imaflora. Então, esta é a principal ação que nós declaramos para a comunidade do mundo todo, mostrando o que nós fazemos, e ficou bem relevante o papel da Instituto Imaflora, que atua conosco nas questões
de manter a rastreabilidade do Guaraná, mas olhando do ponto de vista do consumidor, estudar as marcas de Guaraná, Fanta Guaraná, Quat, a marca regional Tuxaua, é uma certeza daquilo que nós fazemos em termos de agricultura, em termos de pegada para cuidar do nosso principal ativo do Amazonas, que é da nossa floresta, onde essa cultura é filha, né? Guaraná é uma planta da floresta que os agrônomos, enfim, estão domesticando, estão convivendo com ela. Então, a referência principal é o nosso relatório, e isso está para o mundo todo como principal, como importante papel que a agricultura sustentável tem para o negócio como um todo, né? E Coca-Cola, quando trouxe a agricultura sustentável, em especial para o Amazonas, né, ela não é uma história recente, né? A parceria com a Imaflora é de 2016, mas nós estamos há mais de 25 anos atuando em cadeias produtivas, né? E nós estamos presentes, tivemos já atuando, e as dinâmicas de mercado, nós chegamos até 17 municípios de atuação, mas isso é muito pouco. Falar de Amazônia, de Amazonas em especial, como a Val comenta, não é estar na cidade de Urucará, ou na cidade de Canutama, ou na cidade de Apuí, ou em Humaitá, ou em Borba, ou em Itapiranga, ou em Silves, onde o Felipe acabou de conversar, é falar de comunidades, né? Então, a gente precisa andar nas comunidades, onde realmente ocorre a dinâmica dos povos da floresta. São 124 comunidades onde atuamos, com uma pegada, com uma extensão de elos da cadeia de até 3 mil pessoas nesse mapeamento que nós fizemos recentemente. E importante falar também de agricultura, mas dentro da floresta, as unidades de conservação. Muito se fala, né, a Val tem um trabalho consistente, mas ela colocou aí os milhões que são gerados das cadeias produtivas, né? Então, muita gente fala, temos que conservar, mas temos que conservar com presença de condição humana, com a presença efetiva da atividade econômica, para que a condição humana seja considerada, né? Afinal de contas, são pessoas que cuidam da floresta, eles vão comer o quê, né? Então, hoje, a agricultura sustentável aqui do estado está em 3 unidades de conservação. A Flora Nacional do Pau Rosa, né, a Floresta Maués, que cobre o rio Apuquitauá e Parauari, aliás, quando eu falei da Flora Nacional Pau Rosa, é do rio Paraconi, né? E Floresta Maués do rio Apuquitauá e Parauari, e a APA do Rio Negro, lá no município de Novo Airão, que é uma importante área turística também. Então, essa unidade de conservação, ela traz 2 atividades bem importantes para o Amazonas, né? Que é o turismo, uma área muito bonita de turismo, o Márcio teve o prazer de conhecer, mas também a atividade econômica, onde nós iniciamos com um produtor. É isso que é legal de conversar, né? É uma empresa que olha mercados, mas ela também é inclusiva. Então, nós apostamos toda a estrutura do programa Olhos da Floresta, que o Felipe acompanha, mas para atender uma pessoa, a dona Angelina. Começamos com uma pessoa, então nós não temos dificuldade, não temos falta de entendimento quando se trata de pessoa. Hoje, o programa começou lá em Novo Airão com uma pessoa, já temos 2 produtores, e assim que a gente vai construindo. Basta ter uma pessoa que nós colocamos toda a equipe, toda a estrutura da Coca-Cola, do Imaflora, para acolher e para oferecer uma opção de desenvolvimento econômico de forma sustentável, e onde as boas práticas agrícolas devem estar presentes. E com isso nós estamos em 90% do território amazonense, onde é possível trazer um produto de origem amazônica para as nossas bases de bebida, onde o negócio acontece no consumidor. Isso já se vão, só contabilizando aí, do tempo da parceria com a Imaflora, mais de 12 milhões de reais ao longo somente da cadeia produtiva do Guaraná. Não estou falando de todo o impacto da Coca-Cola aqui no Amazonas. Se você tiver a oportunidade de vir a Manaus, vai verificar muitas empresas, vai ficar uma Samsung, vai verificar uma Whirlpool, né? Vai verificar uma empresa como a Panasonic, enfim, várias empresas instaladas aqui no Paulo. São mais de 600, né? Mas as que realmente levam essas cadeias produtivas para o interior, você não vai encontrar nenhum, né? Que estão atentas a ver as comunidades, né? Você não vai encontrar nenhuma. Talvez um projeto pontual aqui, outro acolá, mas com essa extensão e com esse cuidado de olhar as famílias, né,
e levando a riqueza que advém dos negócios na capital do Amazonas, é muito difícil você conseguir mapear, porque a visão está sempre de levar daqui para fora. E nós fazemos um pequeno trabalho de espalhar nesses 17 municípios, nessas 3 mil pessoas, esses recursos que são gerados pelo negócio Coca-Cola, olhando especialmente para a sustentabilidade econômica, porque não é um programa, uma coisa pontual, mas é uma coisa que se desenvolve ao passo que as vendas vão se incrementando, vai puxando mais insumos e automaticamente mais famílias vão alimentando o processo produtivo. E que compromissos a Coca-Cola tem no Amazonas, né? Então, são as cadeias produtivas agroecológicas. Né? Estamos falando de uma agricultura sustentável, com boas práticas agrícolas, né? Como foi comentado, olhando também empoderamento familiar, olhando a mulher, olhando o jovem, dando papéis claros para eles e sendo inclusivo nessa pauta de compromissos com o Amazonas. E os valores estão muito centrados, como eu disse, não é levar uma coisa pontual, né, mas levar de fato para as comunidades a longevidade, porque cada vez que nós colocamos o produto na gôndola, seja aí em Brasília, onde uma está, seja em Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em São Luís, seja em Fortaleza com a Solar, esse consumo que está tendo aí para algum companheiro do CISAR, foi da base de Guaraná, ele está envolvendo a comunidade do Amazonas, né? Então, por isso ele tem esse motor muito forte, né? Que as pessoas estando distantes, elas estão conectando com a Amazônia, estão conectando com o óleo da floresta, estão conectando com as cadeias produtivas, né? E isso sim traz a renda, né? E outra maneira inovadora com que Coca-Cola começou nessa atuação, não começamos assim, né? Nós começamos depois de muito amadurecimento, muito entendimento, é que não vale a pena desenvolver a ideia, como se fala até assim, de uma palavra mais na moda, o agronegócio, mas o cooperativismo, o associativismo, porque são essas cooperativas que dão processo de transparência, essas cooperativas onde todo mundo é dono, essas cooperativas que dividem de forma mais equitativa e mais justa os resultados daquela atividade econômica, né? Então, achamos importante, isso é um pilar, é um valor importantíssimo, definitivo dentro do sistema Coca-Cola aqui no Amazonas para manter o cooperativismo. Qualquer negócio que se fala de agricultura sustentável que não passar pelo cooperativismo, ele tem uma dificuldade. Aliás, nós não estamos ainda abrindo essa exceção para desenvolver no Amazonas, né? Então, a gente acredita que a união deles, a organização deles dá mais transparência e faz com que a inclusão das diversas formas de pensar, da diversidade do pensamento, seja privilegiada. Num negócio CNPJ tradicional, né, empresa limitada, onde nós temos o ganho de capital declarado ali, o lucro que é pelo proprietário, nós achamos que é uma alternativa ainda não mais justa para os negócios onde Coca-Cola desenvolve agricultura sustentável, né? E como o Felipe colocou muito bem, né, o que é importante para essas pessoas? É levar coisas que eles nunca ouviram falar. Eu coloquei aqui no meu histórico, né? Eu sou formado do Amazonas, então eu estou tendo a oportunidade de devolver para essas pessoas aquilo que eu aprendi no Amazonas. Para quem? Para aqueles que nunca vão ter condições de aprender, né? Nunca vão ter condições de sentar no banco de escola. Então, é um papel importantíssimo a assistência técnica. Não é porque é falha do Estado só, mas é porque também nós que se formamos aqui temos o dever de devolver para essas comunidades, para essas pessoas, aquilo que aprendemos e aquilo que acreditamos, né? Então, ver o sorriso da dona Cristina, que está aí nessa foto, está no centro da foto de vermelho aí, o esposo dela, o seu Concha, né? É muito mais importante do que simplesmente estar no escritório da Coca-Cola ou estar liderando qualquer ação, qualquer projeto, qualquer programa. É mais importante falar para eles daquilo que nós entendemos como valor, como centro das nossas decisões, para que o negócio vá para frente, mas que eles fazem parte disso, né? Então, a assistência técnica é um ponto bem, bem forte. Produtividade também. Os sistemas agroflorestais são um ponto central das nossas falas e temos incentivado muitos sistemas agroflorestais, porque o Guaraná veio da floresta e nós temos que colocar ele no habitat da floresta de maneira produtiva, né? Então, sistemas agroflorestais trazendo o açaí, no início da formação do Guaraná, trazendo a maniva,
tendo aí árvores como pau rosa, aliás, desculpa, agora cumaru, que está bastante na moda, né? Andiroba, copaíba, vendo outros aspectos da nutrição das crianças, né? Quem não acha interessante ter um vinho de abacaba para as crianças, vinho de pau-tauá, vinho de açaí, para dar para as crianças, para ajudar na formação, como posso dizer assim, na nutrição dessas plantas da Amazônia, que tem um poder maravilhoso de vitaminas, sais minerais. Então, a ideia de ter os SAPs é também olhar a família, né? Não só como produtividade. E trazer o jovem, né? Nós tivemos uma estratégia interessante de um parceiro que nos apresentou, a ideia de chamar o jovem de jovem estrategista, porque ele pode ser estratégico na melhor escolha de aplicação do uso homeopático. Nós fizemos várias dinâmicas com o jovem. Esse é um exemplo de como o jovem da floresta pode ter um papel de protagonismo, né? E, recentemente, já estamos aí com o 3º ano, nós temos aí o que a gente chama de Prêmio de Boas Práticas Sustentáveis. Começamos essa atividade em Urucará, trouxemos uma líder, a Clícia, lá em Urucará, para fazer a inspeção. Ela foi treinada para ver a pontuação, negociamos a pontuação com cada cooperado para estabelecer a regra do jogo, falando de limpeza, falando de cuidado com o lixo, falamos do comportamento de mercado, falamos dos utensílios organizados, né? Porque eu gosto de lembrar que uma casa pode ser humilde, mas quando ela é bem limpa, a gente percebe o zelo que as pessoas têm. Então, nós damos pontuação para uma casa simples, mas bem organizada e bem limpa, né? Então, criamos essas pontuações e a pandemia veio, nós não ainda levamos esse prêmio de boas práticas, que é um prêmio com inúmeras variáveis, critérios e pontuações, onde eles se autoavaliam e aí recebem um valor ao final da safra, aí como não só aquele que mais produz, que seria aquele que mais produziu, enfim, maior produtividade, não é só isso, né? É também falar de como eles se envolvem, como é que eles organizam, como é que eles mantêm o lixo no entorno da casa, nas unidades produtivas, dentro do campo, questão do plástico e vários outros indicadores de sucesso para que se possa dizer que são práticas sustentáveis. Nós negociamos com eles, eles validaram os critérios e aí fomos a campo. Este ano vamos ter novamente o retorno do Prêmio de Boas Práticas Sustentáveis, né? E para finalizar, é isso aí que foi falado por todos, né? A agricultura sustentável interage fortemente com a questão da água, né? O GITF, veio aí para nos ensinar a fazer essa gestão desses recursos da Coca-Cola Foundation. O Márcio esteve conosco para entender a realidade, para sentir, para viver, ter essa experiência com as lideranças comunitárias e poder sermos também protagonistas num tema tão sensível no Amazonas, que jamais a gente podia imaginar que se tem comunidades sem água, né, que tomam água contaminada, que tomam água com possível condições de mercúrio por conta do garimpo, que tomam água sem nunca ter feito uma análise de potabilidade. Mas na Amazônia, no Amazonas, ouvi falar disso, né? Mas sim, é papel de Estado, mas nós não podemos ficar de mãos atadas só ali fazendo as cadeias produtivas do Guaraná e não olhar para um bem fundamental, que é a água, né? Então, nós decidimos, já estamos no 2º ciclo desses recursos, aí vamos ampliar, e a FAS, como a Val apresentou, é o parceiro mais especializado aí que a gente tem referência para cuidar desse assunto. Confiamos a FAS essa demanda tão importante, ao Imaflora, a operação de campo de agricultura sustentável aqui pela Coca-Cola Brasil. Então, encerro aqui, agradeço muito ao convite e retorno aí com, acho que quem está comandando aí o microfone é o Márcio, né? Volto para o Márcio. João, mais uma vez, muito obrigado. Seria um prazer, né? Você sabe disso, continuar te ouvindo por muito, muito tempo. Você é uma daquelas pessoas que trazem alegria para a gente e é sempre bom te ouvir, né? Chegaram algumas perguntas aqui via chat, eu vou tentar resumir algumas delas, e aí a gente vai caminhar agora na sequência contrária. Primeiro João, depois a Val, Marcondes, Felipe e Raquel, com respostas breves, e com as respostas a gente encerra o evento em seguida. João, fala para a gente um pouco da experiência da retirada do atravessador no processo de fortalecimento das comunidades, do cooperativismo. Como é que foi isso e qual foi
efetivo ganho para a comunidade? Essa seria a pergunta para o João. E, em seguida, a Val falando um pouco sobre carbono. Val, como é que está a participação das comunidades na agenda de carbono? Porque foi um aspecto citado por vocês. Marcondes, a pergunta, né, que não pode calar é sobre o protagonismo das comunidades, né, especialmente o papel das mulheres. Eu vejo que vocês têm avançado bastante nessa agenda. Como é que está sendo isso aí na região Nordeste, que é uma região que é muito amada, mas que historicamente tem características muito difíceis para as mulheres também. Felipe, traz para a gente algum relato, né? Você que está direto com os produtores rurais, traz para a gente algum relato que te trouxe impacto nessa cadeia produtiva, nessa intervenção que você tem feito, tem agregado tanto valor à vida do produtor rural na cadeia de produção do Guaraná. E Raquel, ou Eduardo, ou ambos, o que surpreendeu, Raquel, no diagnóstico que foi realizado, que vocês já apresentaram boa parte dele, mas qual foi a informação que traz para você um grau de surpresa? Olha, eu não imaginava que a Serra do Japi estava assim, ou tinha isso. Seria importante a gente saber. Primeiro, João, então. João, fala um pouco sobre a questão da atravessadora, como é que foi esse exercício. Foi um exercício bem interessante, né? Porque o comerciante que compra mais barato e vende mais caro, né, nas cadeias produtivas da agricultura, a gente chama de atravessador, é uma atividade legítima, né? Qualquer um de nós pode fazer. Agora, ele não tem rastreabilidade, ele fala, olha, eu comprei do Márcio, coloca aquilo na caminhonete e diz, é do Márcio, comprei dele, mas você tem um documento? Não, eu não tenho, eu comprei dele, tá meu, está aqui na caminhonete, eu tenho um Pix, posso te mostrar o Pix que eu fiz. Então, é uma transação, do ponto de vista frágil, né? Não dá garantia, não esclarece, não fornece elementos para a aposentadoria do produtor. Então, a primeira coisa que a gente trouxe é dizer que ele tem um papel importante, mas ele está para a oportunidade. Então, se ele tem como comprar barato e vender, ele vai estar. Se ele não tem como fazer isso, ele não vai estar. Então, ele, por si só, ele aparece de vez em quando. O último que apareceu em Manacapuru, mas demorou 20 anos para voltar. Então, é preciso a gente conversar com o produtor, mas, sobretudo, mostrar para ele que nós não estamos para se comparar com o atravessador. Nós estamos para oferecer algo muito além. É um acompanhamento técnico o ano todo, é falar para ele que a cooperativa é a melhor forma, é a forma mais justa de mantê-la, né? Por isso que nós fizemos uma acertada decisão na forma de comercializar. Nós não deixamos de colocar um valor do quilo do Guaraná que seja retido para que a própria cooperativa, a associação, se mantenha, né? Então, ela não é apenas um repassador de nota fiscal, né? Você leva o produto e ele repassa. Não, é preciso dar vida, e essa vida precisa pagar o token, precisa pagar o contador, precisa pagar as questões acessórias obrigatórias de que o fisco vos cobra. Então, investimos no preço do Guaraná uma parte que vai para a associação, que vai para a cooperativa. Então, essa convivência com esse elemento, o comprador, que faz essa venda aí, que se aproveita dos preços, ano passado, ela foi bastante agressiva, ano passado e esse, né? Ela está muito agressiva, porque tem oportunidade, mas nós não estamos considerando isso como um foco, ou seja, uma ameaça, porque nós somos uma empresa, então não temos como comparar uma empresa com o atravessador, mas sim o produtor, ele tem essa sensibilidade, ele sabe que é mais importante, e nós tivemos até um caso, vou contar aqui um caso bem cômico para vocês entenderem como é essa cultura do atravessador, né? Em Altazes, nós temos um casal, né? A esposa é a presidente da Associação de Leite de Altazes, dos pequenos produtores de leite, dona Alcimere, e o marido dela é um Chico, né? E aí chegou o atravessador, e aí há anos que ele não aparece lá, para variar, e ele botou um preço, tinha aí negócios, que a gente não sabe bem de onde surgiram, com preços superiores, né? E aí a dona Cimete me ligou e disse, seu João, estou com dificuldade, eu briguei com o Chico. O que foi, dona Cimete? Você brigou com o Chico por causa de quê? Por causa dessa história de atravessador. Ele quer que a gente venda para o atravessador. E eu falei para ele que não, eu tomei a briga. Por que, seu João? Porque eu não acredito, eu falo todo dia para o cooperado do leite, pegue a sua vaquinha, seu leite, vamos fortalecer a nossa cooperativa de leite. E aí vem o atravessador, né, e entra na história, e coloca dentro da família esses assuntos, gera divisões,
porque é aquela coisa de curto prazo, né? O Chico, o marido dela, queria ver o maior valor, e a dona Alcimeire estava investindo numa ideia que vai para as gerações, que tem longevidade, né? Então, esse exemplo que eu trago da dinâmica que é dentro aqui do mercado e isso em todo o Brasil, mas especialmente nas famílias, onde se olha aquele diminuta observação ali de curto prazo e a gente deixa de ver o todo, né? E aí a mulher, Val, a dona Alcimeire tem razão, né? Ela sempre com razão, a mulher sempre faz a diferença na família. Então, ela brigou com o Chico, questionou o Chico, e o Chico ficou danado para lá, e vou até visitar, eles estão aqui em Manaus, questão de saúde, para ver como é que eles estão, mas sempre a mulher trazendo um contraponto, e um contraponto importante, né? Eu encerro a fala elogiando aí, até dessas questões a mulher sabe o que tem que dizer, né? Obrigado, João. Val, carbono e comunidades, fala um pouco. Eita, Lelê, carbono e comunidade. Então, recentemente, a gente tem recebido assim, várias empresas e organismos que têm interesse na questão do crédito de carbono. Mas é importante ressaltar, por exemplo, que a Fundação Amazonas Sustentável, ela trabalha em territórios que são territórios do Estado, que são unidades de conservação. E, recentemente, o governo do Estado deu a CDRU para todas as associações, né, onde, nesses territórios, existe uma associação legalizada. O que isso significa? Significa que a certidão, que a CDRU, certidão de direito e uso do território, vai possibilitar com que as comunidades tenham um protagonismo maior na decisão com relação a essas atividades, seja de serviços ambientais, seja de carbono, seja de RED, que são várias denominações aí. E, por outro lado, existe também um cuidado do governo do Estado, no sentido de que as organizações FAES ou FVA, ou quem está nesses territórios, se credenciem para desenvolver e implementar ações voltadas, seja para crédito de carbono, seja para serviços ambientais ou RED. E o que isso significa? Que as comunidades terão uma maior autonomia na hora de decidir e ajudar a construir ações que estão voltadas para essas temáticas. Então, eu acredito que, com isso, você empodera mais o território, mas o que eu percebo ultimamente é que o crédito de carbono, hoje no Estado, está sendo mais difundido e está sendo mais implementado em áreas particulares, e é claro que existe a questão da grilagem. Recentemente teve uma situação aí num município bem grande com relação a uma empresa privada que quer discutir essa questão de crédito de carbono e tem as comunidades ali, as famílias que moram nesses territórios há muitos anos. E, por outro lado, tem aqueles que se dizem dono da terra, mas que não comprovam isso. Então, isso é um imbróglio muito grande. E também, por outro lado, existe uma certa morosidade da parte da política pública, seja estadual ou seja federal, de implementar ações que viabilizem essas ações voltadas tanto para o crédito de carbono quanto para essa questão de serviços ambientais ou RED. Então, enquanto isso não estiver muito bem estabelecido, cria-se uma certa dificuldade. Mas, naqueles lugares onde as associações estão bem empoderadas, o IDESAM, por exemplo, que é uma organização aqui de Manaus, trabalha com carbono zero na RDS do Atumã, entendeu? E implementa as ações onde as comunidades compartilharam e opinaram como elas queriam que esse crédito, que esse recurso viesse em que ele fosse empregado, né? Mas, de fato, a legislação ainda deixa muito a desejar, ainda tem muita brecha para a questão da ilegalidade e também a fragilidade no sentido de fortalecer essa questão, né? Então, eu diria que ainda temos que avançar bastante para que essa questão do crédito de carbono ele esteja um tema mais fácil de implementar e com uma capacidade de desenvolver os territórios, né? Nesse sentido. Então, há conflito, sim, há grilagem, sim, a gente ainda precisa avançar, mas aonde isso está acontecendo, as comunidades estão participando ativamente. E eu acho que quando elas têm uma CDRU, que é um título de uso do território, isso faz com que elas tenham mais autonomia
porque ali o Estado está dizendo, isso aqui é de uso de vocês, o principal dono é vocês que estão cuidando. Então, isso vai facilitar as discussões e atrair também aquelas empresas que querem investir nessas áreas e, com isso, também usar os créditos de carbono para ter esse viés mais sustentável, esse viés de sustentabilidade dentro das suas empresas. Obrigado, Val. Não sei se respondi para a moça. Perfeitamente. Você acha que é isso? Perfeito. Marcondes, CISAR, mulher tem voz e vez ou não? Como é que é essa questão do protagonismo das mulheres no CISAR? Bem, vamos lá. As mulheres, historicamente, era ela que levava água, né? Então, assim, o homem ia para o campo e a mulher que ia buscar água a 2, 3 quilômetros era... E a gente tem alguns depoimentos que hoje as mulheres têm tempo para fazerem outras atividades porque não precisam mais buscar água, né? Ou fazer o serviço de casa, ou estudar. Então, isso foi muito bacana a gente ter escutado em alguns momentos, porque mostra que o abastecimento está funcionando, né? Só para vocês terem uma ideia, dentro do CISAS, nós temos 3 gestores, a área técnica, social e administrativa. São 24 gestores. Dos 24 gestores, 13 são mulheres e 11 são homens. Então, mostra que as mulheres elas já estão dominando. Nas comunidades rurais, nós já temos muitas mulheres sendo operadoras de sistema de abastecimento de água. Que se a gente parar para pensar que é uma coisa fora do normal, porque é mais braçal e tudo, mas porém não é tão braçal, certo? E a gente percebe que as mulheres que já estão presentes, que ainda é pouca, mas está em torno aí de 8% de todos os sistemas, de todos os operadores, a gente tem aí em torno... Elas são muito mais organizadas, certo? Isso aí é uma coisa que é notória, não é balela, é fato, entendeu? E a gente fez um levantamento de todas as associações, considerando conselho administrativo, conselho fiscal de cada associação, porque, como eu mostrei para vocês, cada comunidade daquela tem uma associação formalizada, certo? Que é filiada ao CISAR, juridicamente, né? E cada associação dessa tem várias mulheres presentes. Nós temos mais de 1.000 mulheres representando essas associações. Então, assim, a participação dela nas associações é de 50%, baseado no levantamento que nós fizemos em 2019, certo? Então, se eu tenho 6 pessoas no conselho, 3 são homens, 3 são mulheres. E a cada dia que passa, quando existe renovação de associações, a gente é feito um trabalho tanto com os jovens e com as mulheres, para que ver se os jovens, né, os que estão entrando aí na maioridade, eles possam também estar participando para renovar esse processo, porque realmente é necessário, e infelizmente o processo comunitário, como vocês também conhecem, é um processo muito difícil, porque as pessoas não querem participar, certo? Foi feita associações há 10, 20, 30 anos atrás, que se perpetuou aí um presidente ou outro, e que na hora de fazer uma mudança dessa, quase ninguém quer fazer parte. Isso a gente vamos comparar com os condomínios, quem mora em condomínio, né? Quem quer ser síndico, né? Então é bem difícil e é uma situação complicada, mas as mulheres fazem o seu papel, estão representando, estão sendo representadas. Pelo menos aqui no Ceará, eu posso garantir. Excelente, obrigado, pessoal. Excelente. Felipe, você que está aí próximo, né, lá na frente, lá na ponta, interagindo com os produtores, interagindo com as comunidades. Traz para a gente um relato que para você tem sido importante desse ganho que eles têm obtido no acesso a essas oportunidades que vocês estão trazendo como projeto e como instituição para eles. Posso dar até mais do que um, né? Mas é até difícil de escolher 2 casos interessantes que até o seu João atrelado ao que ele estava falando sobre atravessadores, né? Que é o nosso maior desafio. Temos um caso assim que vamos relatar, que é o de Parintins, né? Um caso que uma associação que estava endividada totalmente. Os associados, nenhum deles, que eram todos produtores, nenhum deles se bicava. Assim, cada um vendia seu Guaraná para quem quisesse,
e nada era feito além disso, né? Assim, cada um tinha sua produção. Chegamos lá, tivemos um primeiro encontro com essas pessoas, tudo, visitamos, todo mundo desconfiado, porque alguns já tinham levado pino de atravessador, de comprador, não gostava do tal presidente, e a gente estava lá apresentando do projeto, como é que a gente iria trabalhar, toparam de entrar no projeto, só que tinha aquela questão, a associação tinha que estar regular, né, e um empenho dos produtores de estarem usando também a associação que eles têm, né. Hoje eles trocaram a presidência, conseguiram trocar o presidente, que era o que estava dando o maior problema para eles, que deixou endividada. Hoje é uma professora, ela nem é produtora, mas hoje até ela tem a produção de guaraná. Guaraná é uma produção para eles, então, assim, eles não olham, não estão nem aí com relação a atravessador. Ano passado, que foi um ano de queda de produção, eles entregaram a produção de guaraná, que foi baixa, mas eles entregaram para a Coca-Cola, fizeram um compromisso que eles já tinham, e hoje eles têm PAA, né, atende ao Programa de Aquisição de Alimentos, estão tentando várias outras coisas, a mandioca, outros produtos, correndo atrás de melhoria. Todos os associados quando a gente faz uma reunião, assim, às vezes é gratificante, porque vai todo mundo, né, nessa coisa, aprendendo. A gente tem ainda um trabalho cultural, que ainda lá é um guaraná tradicional, por exemplo, a adoção de poda. Eles têm uma cultura de que, na época que o guaraná flore, ninguém entra no guaraná, então eles não aplicam nenhum produto para controle do TRIPS, por exemplo. Então a gente está lá implementando, as pessoas que estão testando, confiando no nosso trabalho, começou a ver resultados, aumentar a produção, né? E assim por em diante, eu vejo já isso como um sucesso. Atrelado a esse é um caso também que eu acho que vale a pena de falar, de Canutama, né, João? A gente chegando lá, até hoje não esqueço dessa cena, né? A gente chega lá, o produtor fala que entregaram o guaraná para o cara, assim, para um atravessador, não receberam, mais de um ano, o guaraná que eles recebiam era metade do preço do que pelo programa, pela Coca-Cola pagava, e assim, a força de vontade deles e a receptividade hoje eles são exemplares, são inclusive um dos maiores produtores dentro do programa. Bom ouvir isso, Felipe. Raquel, o que te surpreendeu no diagnóstico da Serra do Japi? Fala um pouco sobre isso. Bom, Márcio, eu acho que o nosso projeto ainda é um embrião comparado a essas outras iniciativas. Estou aprendendo muito, a gente está brilhando os olhos aqui. 7 meses só, mas acho que a gente já conseguiu bastante com a pesquisa, porque a gente está tentando fazer um diagnóstico e entender melhor o nosso território, né, para começar o nosso embriãozinho. Então, primeiro que a gente imaginava que o território da Serra do Japi tivesse 91 km², que é o que era veiculado aqui, o que a gente esperava, e quando a gente foi ver, tem 141 km². Acho que mudaram o polígono, ninguém tinha ainda contabilizado isso, então a gente descobriu os 50 km². Depois, quando nós fomos verificar, né, um pouco das transições, o que acontece no território, a gente imaginava que nos últimos 10 anos, a pressão principal era a pressão de condomínios, que a gente está vendo muito formando aqui na região, etc. E a gente percebeu que não, que o que aumentou 5 vezes e que tem uma pressão maior aqui é a silvicultura, né, a floresta plantada. Então, já foi outra questão importante para a gente entender um pouquinho melhor do comportamento aqui. E aí, quando nós fomos ver a quantidade de nascentes, ninguém imaginava achar 833 nascentes. Isso foi uma surpresa sensacional, eu acho que é uma riqueza hídrica incontável e mostra a importância do projeto com esse viés de preservação dos recursos hídricos. E eu acho que, finalmente, a melhor surpresa que a gente teve, acho que o saldo principal do projeto, por enquanto, é o engajamento e o envolvimento da comunidade.
a gente está tendo muito feedback positivo, muita participação nos eventos, muitos comentários, muita divulgação. E a gente percebe, por exemplo, a gente teve um evento com ciclistas aqui da Serra, de repente o pessoal da população em volta começou a aparecer lá onde a gente estava fazendo evento, falando, olha, a gente viu o que vocês estão fazendo aqui, pode participar? A gente, nossa, claro. E vieram entrar e participar. E a gente está percebendo, instalamos as câmeras, fomos acionados, o pessoal, vocês, que é esse Olhos da Serra? Então vamos aí, vocês estão olhando pela gente, o que vocês estão querendo ver? Então a gente está recebendo contatos nas redes sociais pelo Instagram, a gente está recebendo perguntas, contatos, então isso está sendo muito interessante, a gente está realmente conseguindo esse envolvimento da população, está todo mundo interessado no projeto, participando cada vez mais, então acho que são as melhores surpresas aí que a gente está tendo, a gente está conseguindo realmente encontrar questões importantes com o projeto. Muito obrigado, Raquel. A gente está caminhando agora para o encerramento, queria convidar o Murilo para encerrar esse evento, mas sem antes deixar de agradecer aos participantes, aos parceiros que estão presentes, aos palestristas e à Fundação Coca-Cola. Murilo, com você. Muito obrigado aí ao Márcio. Então, caminhamos aqui para a parte final do evento, né? Foram debates muito interessantes, então agradeço aqui, em nome de todos os parceiros do projeto, a participação dos nossos palestrantes, né? Foi muito bom aqui a troca de experiência entre os projetos. E eu passo a palavra agora, eu acho que seria importante uma breve fala, então, dos que estão aí à frente do projeto Olhos da Serra, né, sobre essa questão. Então, gostaria de ouvir um pouquinho a Andréia e a Hanna sobre essa tarde, onde nós apresentamos, vimos outras experiências, mas também fizemos aqui a apresentação dos primeiros resultados do projeto. Então, vou passar primeiro para a Hanna, para que a Hanna faça aí um balanço bem breve, né, Hanna? Apenas um comentário aí para nós procedermos com o encerramento do evento. Boa tarde a todos, muito obrigada por essa tarde, realmente foi muito rica, né, e realmente perceber que nós somos os fiotes mesmo, né, aqui tudo fiotinho, perto de vocês que estão nessa luta tão grande e, né, com resultados maravilhosos. Eu acho que a Raquel já falou tudo que nós gostaríamos realmente de falar a respeito do que o projeto está trazendo para a gente. A gente ainda está azeitando, né? Assim, estamos numa parte de colocando agora a primeira no nosso carro aqui, na nossa locomotivazinha, mas eu acho que realmente tem ainda mais resultados para mostrar, mas um pouco mais para frente, né? E realmente dar parabéns a todos os envolvidos, porque realmente é um projeto, são projetos maravilhosos e que dá gosto até de realmente dá vontade de continuar e fazer mais até pela nossa serra aqui e para outros lugares também. Então, muito obrigada a todos, né? Muito obrigada pelas palavras e por escutar tantos eventos dando resultados, e isso para a gente é muito motivador. Obrigada. Obrigado você, Hanna. Agora a Andréia aí para dar as nossas felicitações e nos despedirmos aí desse evento. Eu só tenho que agradecer por essa oportunidade, essa troca de experiências, foi extremamente gratificante. Estou louca para conhecer pessoalmente os projetos, né? E como a Silvia colocou aqui no chat, a palavra é motivação. Estamos todos motivados para que o nosso projeto cresça, apresente resultados e um dia cresça e chegue aí a esse impacto, né, tão bom como o de vocês, né, que tem gerado no nosso Brasilzão. Então, eu só agradeço na pessoa do Márcio, né, que nos indicou vocês, né, eu agradeço a todos e ficamos à disposição também para a gente trocar mais figurinhas e fazer uma rede legal aí de projetos, né, voltados para a preservação ambiental. Muito obrigada. Portanto, obrigado a todos por terem participado desse encontro e até o próximo encontro. Um abraço a todo mundo.